Assina, disse Rafael, empurrando a pasta pelo mármore da mesa de reunião sem nem olhar para ela. Já combinei com o meu advogado. Você recebe o apartamento de Moema e uma pensão por 2 anos. É mais do que justo. Camila Monteiro olhou para a pasta. Olhou para o marido. Rafael estava de pé perto da janela, de costas para ela, contemplando os 22 andares de São Paulo lá embaixo, com a postura de quem já tinha encerrado o assunto antes de abrir a boca. Ele tinha feito isso durante os 6 anos de casamento. Encerrava as coisas antes de começar. A diferença é que dessa vez Camila não tinha vindo para negociar. Ela abriu a pasta, passou os olhos pelas cláusulas com uma calma que durou tempo suficiente para Rafael virar o rosto e franzir o senho. Você nem vai ler direito? Já li, ela disse. Essa versão e as outras 3. Rafael ficou quieto por um segundo. Depois soltou um som que não chegava a ser uma risada. Você sempre foi inteligente, Camila. Nunca disse que não. Só nunca achou que isso importava. Ele não respondeu. Pegou o casaco do encosto da cadeira, checou o celular e foi até a porta como se ela já tivesse assinado, como se o corpo dela ainda sentado naquela cadeira fosse detalhe administrativo, não uma pessoa com voz própria. Rafael, ela parou com a mão na maçaneta. Eu vou assinar, disse ela. Mas você devia saber de uma coisa antes. Ele virou. Tinha aquela expressão que ela conhecia bem, paciência falsa, o tipo de paciência que, na verdade, era condescendência usando roupa de domingo. O que foi? Camila fechou a pasta. Colocou a caneta em cima dela com cuidado, como se estivesse guardando algo que não precisava mais. Nada que não possa esperar. Assina aí primeiro. Ela empurrou a pasta de volta para ele. Afinal, você é quem tem pressa. 3 semanas antes daquele dia, Camila estava sentada na mesa da cozinha do apartamento em Moema, o mesmo que Rafael tinha incluído no acordo, como se fosse generosidade, com uma xícara de café que tinha esfriado fazia tempo e o celular virado para baixo. Do outro lado da mesa, Dora Figueiredo, sua advogada e única pessoa naquele processo que olhava direto nos olhos dela, tinha acabado de colocar uma folha na mesa. Você tem certeza? Tenho, disse Camila. Porque depois que a gente move esse bloco, não tem como fingir que foi acidente. Ele vai saber que você planejou. Yuzai. Dora ficou olhando para ela por um momento. Depois recostou na cadeira. Certo. Então me conta uma coisa que eu preciso entender. Você ficou 6 anos casada com Rafael Monteiro. Você assistiu ele tratar você como funcionária sem salário nessa empresa, como decoração em jantar de negócios, como problema a resolver quando começou a incomodar. Ela fez uma pausa. Por que você esperou tanto? Camila virou a xícara de café na mão. O fundo ainda estava morno. Porque eu precisava ter certeza de que o que eu tinha era suficiente. E é mais do que suficiente. A Monteiro Participações tinha sido fundada pelo pai de Rafael, Antônio Monteiro, 38 anos antes, quando São Paulo ainda cabia em outra escala de ambição. Antônio tinha construído o grupo com imóveis e depois diversificado para a mídia regional, logística e, nos últimos anos, tecnologia. Rafael tinha entrado como herdeiro presumido, depois como diretor executivo, depois como a voz pública do grupo, depois que Antônio foi se afastando das operações por conta da saúde. Era o tipo de sucessão que acontecia em reunião de família, não em conselho de administração. O que Rafael não sabia ou escolhia não saber era o seguinte: Antônio Monteiro nunca tinha transferido o controle acionário de forma definitiva. A estrutura da empresa era um labirinto de holdings, e no centro desse labirinto havia um bloco de ações que nunca tinha sido formalmente cedido a Rafael. Estava em nome de uma gestora de investimentos chamada CVM Fides, registrada em Curitiba, com um único cotista. Quando Camila tinha descoberto isso, 18 meses atrás, ela tinha ficado sentada no escritório do contador por 45 minutos sem falar nada. Não de surpresa, de reconhecimento. Ela tinha visto aquele número antes. Tinha visto ele numa tarde de domingo, 3 anos atrás, quando Rafael tinha deixado o notebook aberto na sala enquanto atendia uma ligação. Ela não tinha procurado nada, tinha olhado, porque estava passando, e tinha guardado, porque o número era específico o suficiente para não ser acidente. A questão não era o que o número significava, a questão era para que ele servia. Beatriz Monteiro, cunhada de Camila, tinha ligado na semana seguinte ao anúncio do divórcio
com o tipo de solidariedade que não conseguia esconder a satisfação embaixo. Meu Deus, Camila, que coisa horrível! Você vai ficar bem? Voz Mel, os SS arrastados, a mesma voz que usava para perguntar se o vestido de Camila era de outlet nos jantares de família. Vou ficar ótima, disse Camila. Mas o apartamento de Moema, né? É pequenininho para você que estava acostumada com a casa de jardins. É suficiente. Houve uma pausa breve. Beatriz era inteligente o suficiente para sentir quando a conversa não tinha ido para onde planejava. Bom, se precisar de qualquer coisa, é só falar. Vou lembrar disso, disse Camila, e desligou. Ela tinha anotado a hora da ligação no caderno que guardava na gaveta da mesa de cabeceira, não porque precisava, porque queria lembrar exatamente de quem tinha ligado para sentir como ela estava caindo, nos dias antes de a queda acontecer de verdade. O caderno tinha 8 páginas escritas, datas, horas, frases. Não raiva, documentação. A primeira reunião com a gestora CVM Fides tinha acontecido num café na Faria Lima, discreto, sem reserva em nome de nenhuma das duas partes. A mulher que sentou na cadeira de frente a Camila tinha uns 50 e poucos anos, cabelo curto, anel de formatura numa mão e nenhuma joia na outra. Apresentou-se como Lúcia. Você sabe quem eu represento, disse Camila. Não era pergunta. Sei, disse Lúcia. E você sabe o que eu quero. Sei isso também. Lúcia colocou uma pasta fina em cima da mesa. A questão é se você entende o que isso significa depois que acontecer. Camila abriu a pasta. Eram 3 páginas. Ela leu as 3 sem pressa, virou a última para baixo e olhou para Lúcia. Significa que ele não vai ter como reverter em tempo hábil. Significa que ele não vai ter como reverter, disse Lúcia, corrigindo sem suavizar. Ponto. A janela que a gente tem é curta, e quando fechar, fecha para todo mundo. Isai, você tem certeza de que quer fazer isso? Era a segunda vez em menos de um mês que alguém fazia essa pergunta. Camila tinha começado a achar que as pessoas perguntavam não porque duvidavam dela, mas porque duvidavam que alguém quieto pudesse querer alguma coisa com tanta força. Tenho certeza desde antes de saber que era possível, ela disse. Eu só precisava de quem me mostrasse o caminho. Lúcia pegou a xícara de café, tomou um gole e disse, quase para si mesma, ele nunca ia achar que você faria isso. Eu sei, disse Camila. Foi por isso que funcionou. Os 18 meses tinham seguido uma lógica simples, ao menos na superfície. Camila tinha começado a trabalhar como consultora independente de comunicação corporativa, algo que Rafael tinha autorizado com uma condescendência que incluía a frase real, dita em voz alta, bom para você ter uma ocupação. Ela tinha clientes reais, faturava valores reais, e ninguém tinha achado estranho que ela passasse horas no escritório em casa, ao telefone, com fones de ouvido, a porta fechada. O que ninguém sabia era que metade dessas ligações não era com clientes. Dora tinha sido a primeira pessoa que Camila tinha contratado. Não como advogada de divórcio, isso veio depois. Primeiro como especialista em estrutura societária, recomendada por uma professora da FGV, com quem Camila tinha feito um curso online 2 anos antes, num daqueles semestres em que Rafael estava viajando, tanto que ela tinha tempo de sobra e nenhuma ideia de como usá-lo. A segunda pessoa tinha sido Lúcia. A terceira Camila ainda não ia revelar, nem para Dora, nem para ninguém. Porque a terceira pessoa era o detalhe que mudava a natureza de tudo, e esse detalhe não pertencia a esse momento ainda. No dia em que Rafael assinou os papéis do divórcio, era uma quinta-feira fria de junho, céu encoberto sobre São Paulo, o tipo de manhã que não decide se vai chover ou não. Camila tinha acordado às 6, feito café, sentado na varanda do apartamento de Moema por 40 minutos sem o celular. Só ela, o café e o barulho da cidade acordando lá embaixo. Às 8 ela tinha vestido o blazer azul marinho que Rafael uma vez disse que a deixava séria demais para um jantar. Tinha preso o cabelo, tinha pego a bolsa. No elevador, uma vizinha tinha comentado que ia ser um dia pesado, esse tempo. Camila tinha concordado. Do lado de fora do prédio, o Uber já estava esperando. A sala de reunião do escritório de advocacia ficava no 22º andar de um prédio na Paulista, aquele tipo de endereço que existe para comunicar uma coisa só, que quem está do outro lado da mesa pode pagar por aquela vista. Rafael tinha escolhido o escritório. Rafael tinha marcado o horário. Rafael tinha chegado 10 minutos antes e pedido água com gás. Quando Camila entrou,
Ele estava de pé perto da janela. Não virou imediatamente. Ela tinha aprendido que era uma técnica dele deixar as pessoas esperando o suficiente para se sentirem visitantes no próprio processo. Ela foi até a cadeira do lado oposto da mesa e sentou. Abriu a bolsa, tirou a caneta que tinha comprado na semana do casamento e que Rafael nunca tinha percebido que ela carregava em todo lugar e colocou em cima da pasta sem abrir. O advogado de Rafael, um homem de uns 40 anos com o cabelo bem repartido que atendia pelo nome de Dr. Fábio, estava sentado num canto com um tablet. Dora estava do lado de Camila, com a postura de quem não tem nenhum interesse em parecer relaxada. Rafael virou. Viu Camila sentada. Não disse boa tarde. Assina, disse ele. E então ela ouviu a própria voz dizer, com uma calma que tinha ensaiado durante 18 meses, já li essa versão e as outras 3. Ela assinou, não porque o acordo era bom. O apartamento de Moema valia menos de 8% do patrimônio que ela teria direito em outros contextos. A pensão era uma ofensa calculada generosa o suficiente para parecer razoável num tribunal, pequena o suficiente para Rafael conseguir dizer, com o sorriso que ele usava em jantar de negócios, que tinha cuidado bem dela. Ela assinou porque o acordo de divórcio não era o terreno onde essa disputa ia acontecer. Quando ela colocou a caneta de volta na bolsa, Rafael estava olhando para o próprio reflexo no vidro da janela, com a expressão de quem acabou de fechar um negócio bom. Dr. Fábio já estava recolhendo os papéis. Dora estava quieta, como combinado. Boa sorte, Camila, disse Rafael, sem olhar para ela. Obrigada, disse ela. E então, porque era verdade e porque ia demorar um tempo para ele entender por que ela tinha dito, você também vai precisar. Rafael não respondeu. Já tinha virado as costas. Ela pegou a bolsa, agradeceu ao Dr. Fábio com um aceno que ele não esperava e foi até a porta. No corredor, Dora andou do lado dela até o elevador sem falar nada. Quando as portas fecharam, Dora olhou para o teto do elevador por um segundo e disse, foi bem. Foi, disse Camila. Você sabe que quando ele descobrir Yuzai, vai ser feio, vai ser necessário. O elevador desceu em silêncio. No térreo, Camila passou pela recepção, agradeceu à moça que segurou a porta giratória e saiu na Paulista com o vento de junho batendo no blazer azul marinho. Ela não olhou para trás. Não porque estava com medo de fraquear, mas porque não havia nada ali que ela ainda precisasse ver. Às 14h32 daquela quinta-feira, enquanto Rafael Monteiro saía do mesmo prédio com a convicção de que tinha encerrado um capítulo incômodo da sua vida, a CVM Fides concluía a última transferência de um processo que tinha começado 18 meses antes. O bloco de ações que Rafael pensava controlar, que ele mencionava em reuniões de conselho, que usava como argumento em negociações, que era, na sua cabeça, a espinha dorsal do seu poder dentro do grupo, tinha trocado de mãos pela terceira e última vez. O novo titular não era Camila Monteiro. O novo titular era uma pessoa que Rafael nunca, em nenhum momento dos últimos 6 anos, tinha considerado uma ameaça. Mas isso Rafael só ia descobrir depois. Rafael descobriu na sexta-feira de manhã, não foi um telefonema dramático, não foi ninguém batendo na porta, foi um e-mail do sistema de compliance do grupo, gerado automaticamente às 8 da manhã, listando movimentações acionárias que precisavam de ratificação do diretor executivo. Ele estava no apartamento novo, um cobertura no Itaim, que tinha alugado 2 semanas antes, ainda com caixas empilhadas no corredor, tomando café em pé na bancada da cozinha, quando leu o e-mail no celular. Ele leu 2 vezes, depois ligou para o CFO. Leandro, o que é isso que chegou no compliance? Do outro lado, Leandro Saraiva, que estava no grupo há 11 anos e tinha o tipo de voz que permanecia estável mesmo quando não devia, fez uma pausa de 2 segundos que Rafael sentiu no estômago antes de ouvir qualquer palavra. Rafael, eu precisava falar com você sobre isso pessoalmente. Quando você pode vir? Agora. O que aconteceu com as ações da CVM Fides? Outra pausa. Elas foram transferidas. Transferidas para quem? Rafael. Para quem, Leandro? O nome que Leandro disse era um nome que Rafael conhecia, que todo mundo no grupo conhecia. E foi exatamente por isso que ele ficou parado na cozinha com o café esfriando na mão, por tempo suficiente para a cidade lá fora completar um ciclo inteiro de semáforo sem que ele se movesse.
O escritório do Grupo Monteiro ficava num prédio próprio na Faria Lima, 14 andares, com a fachada de vidro que Antônio tinha mandado reformar em 2014 e que Rafael tinha aprendido a usar como pano de fundo em entrevistas. Ele chegou às 10h30 sem avisar, passou pela recepção com o passo que usava quando não queria que ninguém tentasse conversar, subiu direto para o 12º andar onde ficava o conselho. A sala de reunião do conselho estava vazia. Leandro estava esperando na própria sala dele, com a porta aberta, e se levantou quando viu Rafael no corredor. "Fecha a porta", disse Rafael. Leandro fechou. Rafael ficou de pé. Não sentou. "Me explica." Leandro colocou uma pasta em cima da mesa e abriu sem pressa, o tipo de sem pressa de quem está comprando tempo, não de quem está tranquilo. A CVM Feeds concluiu uma série de transferências ao longo dos últimos 18 meses. Pequenos blocos, dentro das janelas permitidas pelo acordo de acionistas, todos dentro do limite que não aciona notificação obrigatória de forma individual. Ele virou uma página. Individualmente, cada operação era rotineira. O compliance não sinalizou porque não havia o que sinalizar em nenhuma delas separadamente. Mas juntas representam 31% do capital votante. Rafael olhou para o número na página. Não disse nada por um momento. Depois: "E quem autorizou as transferências da Feeds?" "A gestora, Lúcia Barros." "Sim. E quem tem autoridade sobre a Lúcia Barros?" Leandro não respondeu de imediato. Fechou a pasta com cuidado, como se o gesto pudesse amolecer o que vinha depois. "O cotista único da CVM Feeds, que é quem tem o poder de instrução sobre a gestora. O cotista único era você", disse Leandro. "Até 18 meses atrás, quando houve uma cessão de cotas." Rafael ficou olhando para ele. "Cessão de cotas para quem?" "Camila Ferreira Monteiro." O silêncio que se instalou na sala durou o suficiente para Leandro olhar para o canto da mesa em vez de para o rosto de Rafael. "Minha ex-esposa", disse Rafael. Não era pergunta, era o tipo de frase que a pessoa diz em voz alta para ver se soa real. "Sim." Ela não tinha acesso a Rafael parou. Começou de novo. "Ela não sabia da estrutura da Feeds. Eu nunca falei com ela sobre isso." Leandro não concordou nem discordou. A cessão foi feita por instrumento particular, com firma reconhecida, dentro do prazo legal. Está tudo registrado. Quem fez a cessão original para ela? Outra pausa. Dessa vez mais longa. "Leandro, o instrumento", disse o CFO, devagar, "está assinado por Antônio Rodrigues Monteiro." Rafael saiu do escritório às 11h40. Não despediu de ninguém. Não respondeu à recepcionista que tentou entregar uma correspondência. Não esperou o elevador, pegou a escada, desceu 4 lances e só parou quando chegou no estacionamento e percebeu que estava com as chaves do carro na mão, mas não lembrava de ter tirado do bolso. Ficou parado entre 2 carros por um momento, com a respiração de quem acabou de sair de dentro d'água. O pai. Antônio Monteiro tinha 82 anos. Morava numa casa em Higienópolis que parecia menor por fora do que era por dentro, e há 3 anos tinha se afastado das operações por conta da saúde, frase que o próprio Rafael tinha usado em entrevistas, em comunicados ao conselho, em conversas de jantar. Antônio tinha artrite severa nas mãos. Saía pouco, recebia visitas aos domingos, e Rafael ligava toda semana. Uma ligação de uns 12 minutos que cobria futebol e clima e nada de substância, porque Antônio estava velho e cansado, e havia muito tinha deixado as rédeas com o filho. Era o que Rafael acreditava. Era o que Rafael precisava acreditar. Ele entrou no carro. Ficou 2 minutos com o motor desligado. Depois deu a partida e foi para Higienópolis. A casa de Antônio tinha uma grade baixa de ferro, um jardim que o jardineiro vinha regar às terças e sextas, e uma campainha que Rafael nunca tinha precisado usar porque sempre avisava que ia. Dessa vez não avisou. A moça que abriu o portão, Conceição, que trabalhava para a família há mais de 20 anos, olhou para ele com uma expressão que não era surpresa. Era reconhecimento de um tipo diferente. Como se ela tivesse esperando, não por ele especificamente, mas por uma visita assim, nesse tom. "Ele tá em casa?" "Tá no escritório dele", disse Conceição. Rafael entrou. Conhecia a casa de olhos fechados, o corredor de ladrilho hidráulico, a foto do casamento dos pais na parede que ninguém tinha tirado, o cheiro de café misturado com o remédio que Antônio tomava desde 2020. Foi direto até o fundo da casa onde ficava o escritório.
Uma sala pequena com estantes até o teto e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Bateu uma vez e abriu sem esperar resposta. Antônio Monteiro estava sentado na poltrona de couro gasto, que recusava deixar trocar há 15 anos, com um livro aberto no colo e os óculos de leitura no nariz. Tinha o cabelo completamente branco, as mãos nodosas pousadas em cima do livro, e levantou os olhos com a calma de quem não estava sendo interrompido, estava sendo encontrado. Rafael, disse ele, eu estava esperando você ontem. Ontem eu não sabia, disse Rafael. Fechou a porta atrás de si. Hoje eu sei. Antônio fechou o livro. Tirou os óculos. Senta. Não quero sentar. Eu sei que não quer. O velho fez um gesto vago para a cadeira do lado oposto. Senta mesmo assim. Você vai querer ter perna firme para o que eu tenho a dizer. Rafael sentou. Ficaram se olhando por um momento, o pai na poltrona velha, o filho na cadeira de madeira com encosto reto que Antônio usava para receber pessoas que não eram convidados íntimos. Rafael percebeu isso só depois de sentar. Era a cadeira dos outros. Antônio tinha escolhido qual cadeira oferecer. Você cedeu as cotas da Fides para Camila, disse Rafael. Cedi, sem me contar. Sem te contar. Por quê? Antônio pousou os óculos em cima do livro fechado. Tinha os olhos de quem passou 82 anos vendo muita coisa e aprendeu que a maioria das perguntas urgentes não são urgentes, são com medo de ser respondidas. Porque se eu tivesse te contado, você teria interferido. E não era meu objetivo que você interferisse. Era seu objetivo me trair? Era meu objetivo corrigir um erro, disse Antônio, sem elevar a voz. Um erro que eu cometi, não você. Rafael ficou olhando para ele. Que erro? Antônio levou um tempo para responder. Olhou pela janela, para o jardim dos fundos, onde uma mangueira pingava perto das bromélias. Quando voltou os olhos para o filho, havia algo na expressão dele que Rafael não sabia nomear, mas que reconhecia de um lugar muito antigo infância, talvez, ou o lugar antes de aprender que o pai era uma figura e não um homem. Eu construí esse grupo com uma ideia muito clara do que ele devia ser depois de mim, uma ideia que, com o tempo, percebi que tinha transmitido errado. Não os ativos, não a estrutura. A ideia fez uma pausa, o jeito de conduzir as coisas. Você está falando de mim? Estou. E você achou que dar o controle acionário para minha esposa, minha ex-esposa, era a forma de corrigir isso? Não, disse Antônio. Eu achei que dar a ela os instrumentos que ela precisava para não sair desse casamento com nada era o mínimo que eu podia fazer. O que ela fez com esses instrumentos foi decisão dela. Rafael abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você sabia que ela ia vender. Antônio não respondeu de imediato. Pai. A palavra saiu mais áspera do que Rafael pretendia. Você sabia. Eu sabia que ela era mais capaz do que você deixava ela ser, disse Antônio. O resto foi com ela. Rafael ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais para caber naquela sala pequena. Do jardim vinha o som da mangueira pingando. Lá fora, São Paulo continuava no próprio barulho, completamente indiferente ao fato de que um homem estava sentado numa cadeira, descobrindo que o chão que achava firme tinha sido construído em cima de algo que ele nunca tinha olhado direito. Quando? Disse ele por fim. Quando o quê? Quando você percebeu que eu estava errando com ela? Antônio demorou. Não porque não sabia a resposta, porque sabia demais. Na festa de 2 anos de casamento de vocês, você fez um discurso sobre a empresa. 12 minutos. Não mencionou o nome dela uma vez. Cruzou as mãos no colo. Ela estava sentada na primeira fila sorrindo. Eu estava sentado 2 cadeiras atrás dela e pude ver o momento exato em que o sorriso virou outra coisa. Rafael olhou para o chão. Eu deveria ter dito alguma coisa naquela época, disse Antônio. Não disse. Fiquei esperando que você percebesse. E esperei demais. Uma pausa. A Camila não esperou. Rafael saiu da casa do pai às 2 da tarde, sem ter dito tudo o que tinha ido dizer, e sem entender muito bem por quê. Ficou no carro em frente à grade por alguns minutos. Ligou o ar-condicionado mesmo sem calor. Ficou olhando para a fachada da casa a mesma desde que tinha 8 anos, a mesma grade baixa, o mesmo jardim, e teve a sensação estranha de que estava olhando para uma coisa que tinha decorado errado a vida inteira. Às 2h20 ligou para o número de Camila. Ela atendeu no segundo toque. Você sabia que foi ele, disse Rafael. Não acusação. Quase pergunta. Sempre soube, disse ela. E você não ia me dizer.
Não era minha história para contar. Rafael fechou os olhos por um segundo. Camila. Rafael. A voz dela tinha o mesmo tom do dia anterior na sala de reunião, calma demais para ser frieza, específica demais para ser indiferença. Você tem advogados bons. Você tem dinheiro. Você vai conseguir montar uma estratégia. Vai passar os próximos meses tentando reverter, vai contratar especialistas em direito societário e vai descobrir que cada transferência foi feita dentro da legalidade. Pequena pausa. Quando você terminar de descobrir tudo isso, você vai ter que decidir o que faz com o fato de que foi o seu pai quem planejou. Silêncio. Não eu, disse ela. Ele. Rafael não respondeu. Boa tarde, disse Camila, e desligou. Às 3 da tarde daquele sábado, Rafael estava no escritório da cobertura do Itaim, ainda sem quadros na parede, ainda com uma caixa de livros aberta no canto com um notebook, 3 abas abertas e o número do seu advogado societário discando. Enquanto esperava atender, abriu a janela de e-mail e ficou olhando para uma mensagem que tinha recebido de Beatriz 2 horas antes. Meu Deus, Rafa, você viu o que ela fez? Absurdo. Liga para mim. Ele fechou o e-mail sem responder. A ligação caiu na caixa postal. Disco de novo. O advogado societário chamava-se Dr. Marcos Vidal e atendia de um escritório em Pinheiros que tinha a frieza funcional de um lugar onde nenhuma notícia era boa ou ruim, eram só variáveis. Rafael tinha chegado às 4, sem hora marcada, e Marcos tinha aparecido na recepção 2 minutos depois, com uma expressão que dizia que já sabia o assunto antes de perguntar. Ficaram sentados com o processo na mesa por 1 hora e 40 minutos. Quando Marcos fechou a última página, tirou os óculos e disse, com a objetividade de quem cobra por hora e não tem interesse em suavizar: cada operação individual é defensável isoladamente. O conjunto apresenta uma arquitetura que vai ser muito difícil de contestar sem atacar a validade da seção original. A seção que meu pai fez. Sim. O que acontece se eu atacar? Marcos cruzou as mãos em cima da mesa. Processo longo, caro e de resultado incerto, e com uma variável que complica. Qual? Se você litigar contra a seção que seu pai fez, você está litigando contra seu pai, não contra Camila. Uma pausa. Os documentos dela estão limpos. Ela recebeu as cotas por instrumento válido, pagou o valor de mercado registrado que era baixo, porque a estrutura da FIDES era opaca o suficiente para isso, e tomou decisões dentro da autoridade que tinha como cotista. Ela pagou, com recursos próprios registrados na Receita Federal. Consultoria ao longo de 18 meses. Marcos olhou para ele. Rafael, alguém estruturou isso com muito cuidado ao longo de um tempo longo. Não tem uma porta mal fechada que eu consiga encontrar em 48 horas. Rafael ficou olhando para a mesa. E se eu não litigar? Então você tem 31% do capital votante fora do seu controle, nas mãos de um titular cujas intenções você não conhece. Numa empresa onde você ainda tem cargo executivo, mas não tem mais maioria, Marcos escolheu a próxima frase com o cuidado de quem sabe que ela vai doer, independente de como for dita. Você ainda é o rosto do grupo, mas não é mais o dono. Rafael voltou para a cobertura do Itaim às 6 da tarde. Pediu comida que não comeu. Abriu uma garrafa de vinho que tinha sobrado das caixas de mudança e tomou um copo em pé na janela que dava para o skyline do Itaim, as luzes acendendo uma por uma enquanto a cidade passava de tarde para noite, com aquela indiferença total que São Paulo tem para com qualquer coisa que não seja ela mesma. Ficou pensando em Camila, não com raiva, ou pelo menos não só com raiva. Com algo que levou um tempo para identificar e que, quando identificou, ficou desconfortável com o nome. Reconhecimento. Ele reconhecia o que ela tinha feito porque ele próprio tinha feito versões menores da mesma coisa durante toda a carreira. Tinha esperado, tinha guardado, tinha movido quando o momento estava certo. Ele só nunca tinha imaginado que ela era capaz disso. E essa incapacidade de imaginar percebeu agora com o copo de vinho na mão e São Paulo escurecendo lá fora, era exatamente o ponto. Era a coisa que o pai tinha visto na festa de 2 anos e que ele tinha sido incapaz de ver porque estava olhando para o microfone, não para a primeira fila. Camila tinha estado na primeira fila o tempo inteiro. Ele é que tinha olhado para o lugar errado. Na segunda-feira, 3 dias depois do divórcio, Rafael chegou no escritório do grupo às 8h30. Reunião de diretoria às 9h já estava marcada antes de qualquer coisa.
parte da rotina. Ele entrou, cumprimentou, sentou na cabeceira da mesa onde sempre sentava e por 1h20 conduziu a reunião com a normalidade que tinha levado anos para construir e que agora carregava o peso específico de uma performance. Todos na mesa sabiam. Era impossível que não soubessem no mercado financeiro de São Paulo. Esse tipo de movimentação acionária não ficava quieto por mais de 48 horas. Mas ninguém disse nada, porque ninguém diz nada até que o chefe diga primeiro. E Rafael não disse. Depois da reunião, Leandro ficou para trás enquanto os outros saíam. Ela vai aparecer no conselho? Não sei, disse Rafael, porque se ela aparecer com esse bloco, ela pode. Eu sei o que ela pode, Leandro. Silêncio. Leandro pegou o tablet que tinha deixado na mesa. O que você quer que eu faça? Rafael ficou olhando para a janela, a mesma janela de vidro que tinha usado como pano de fundo em entrevistas, a mesma vista que havia 10 anos significava chegada, e que agora significava outra coisa que ele ainda não tinha palavra para nomear. Por enquanto, disse Rafael, nada. Fica de olho e me avisa se ela acionar o conselho. Leandro acenou e saiu. Rafael ficou sozinho na sala. Pegou o celular, abriu o número de Camila. Ficou olhando por uns segundos. Não ligou. Fechou o celular e foi até a janela. Lá embaixo, a Faria Lima seguia no próprio ritmo carros, pessoas, dinheiro circulando em direções que ninguém rastreava completamente. Ele tinha passado 20 anos aprendendo a ler esse movimento, a antecipar, a chegar primeiro. Dessa vez alguém tinha chegado antes. Ele precisava decidir o que fazer com isso. A ligação de Beatriz veio às 11 da manhã. Ele atendeu porque 3 chamadas perdidas em sequência começavam a parecer emergência. E Rafael ainda não tinha decidido o quanto estava disposto a ignorar a família naquele momento. Rafa, finalmente. Você tá bem? Tô trabalhando, Bia. Mas você viu o que ela fez, né? Isso é golpe, Rafa. Você precisa processar ela. Isso é. Não é golpe, disse Rafael. Silêncio do outro lado. Era legal, disse ele. Cada parte era legal. Mas ela usou informação de dentro do casamento para Bia. Ele cortou com uma firmeza que fez Beatriz parar no meio da sílaba. Ela não usou informação de dentro do casamento. Ela usou o que papai deu para ela. Pausa. E o que ela descobriu por conta própria. Outro silêncio. Menor. Papai deu... Sim. Silêncio mais longo. Meu Deus, disse Beatriz, com uma voz que tinha mudado de textura, saído do registro da indignação estratégica e entrado num lugar mais genuíno, que era o desconforto de descobrir que a história que achava ter entendido era diferente. Você já foi falar com ele? E o que ele disse? Rafael ficou olhando para o teto por um segundo. Lembrou da sala do pai, da cadeira de madeira com encosto reto, da voz de Antônio dizendo: eu deveria ter dito alguma coisa naquela época, do jardim lá fora com a mangueira pingando. Ele disse a verdade, disse Rafael, que foi o mínimo que ele podia fazer. Beatriz não respondeu de imediato. Quando falou, a voz tinha perdido o mel. Tinha ficado só a pessoa. E você? O que você acha disso tudo? Rafael ficou quieto por um momento que durou um pouco mais do que ele pretendia. Depois disse: acho que eu não estava prestando atenção nas coisas certas. Desligou antes que Beatriz pudesse responder. Na quinta-feira, exatamente uma semana depois do divórcio, Rafael recebeu uma notificação formal via Dora Figueiredo, advogada de Camila, informando que a titular do bloco acionário da CVM Fides solicitava uma reunião com o Conselho de Administração do Grupo Monteiro para apresentação de proposta estratégica. A reunião estava marcada para a segunda-feira seguinte. Rafael leu a notificação 3 vezes. Depois ligou para Leandro. Você viu? Vi, disse Leandro. Convoca o conselho completo. Segunda. Como ela pediu. Rafael, você tem certeza? Porque se ela vier com uma proposta e o conselho... Convoca o conselho, Leandro. Pausa. Certo. Rafael desligou. Ficou sentado na cadeira da cabeceira da sala de reunião, a sala onde tinha conduzido cada reunião de diretoria dos últimos 6 anos, e olhou para o espaço vazio em volta da mesa longa. Ele não sabia o que Camila ia propor na segunda-feira, mas sabia, com uma clareza que era nova e desconfortável, que qualquer coisa que ela fosse propor tinha sido planejada com o mesmo cuidado com que tinha planejado tudo o mais, e que o erro que ele tinha cometido, que vinha cometendo há 6 anos, era ter achado que planejamento era uma habilidade que pertencia só a ele. A segunda questão,
que era mais difícil e que ele ainda não tinha coragem de responder direito, era a seguinte: o que ele queria que acontecesse na segunda-feira? Não o que o advogado dizia. Não o que Beatriz ia dizer. Não o que o mercado ia interpretar. O que ele queria. E essa pergunta, descobriu Rafael naquela tarde, tinha uma resposta que ele não gostava de olhar de frente, porque a resposta envolvia admitir que o que ele queria há muito tempo não era o que ele tinha perseguido, e que a pessoa que tinha percebido isso antes dele e que tinha agido com base nessa percepção de um jeito que ele não tinha sido capaz de imaginar, era a mulher que ele tinha mandado embora com um apartamento de Moema e 2 anos de pensão. Ele olhou para o celular, abriu o número de Camila de novo. Desavediscu. Ela atendeu no 3º toque. A reunião de segunda, disse ele. Sim. Você vai vir pessoalmente? Vu. Rafael ficou um segundo em silêncio. Depois, com uma voz que tinha perdido a camada de cima e ficado mais próxima do que estava embaixo. Você podia ter me contado. Em algum momento dos 18 meses, você podia ter. Rafael. Ela não foi dura, foi precisa. Você teria ouvido? Ele não respondeu. Teria ouvido mesmo? Ela disse. O silêncio que se instalou era diferente dos outros silêncios daquela semana. Não era a ausência de resposta. Era a resposta. Até segunda, disse Camila, e desligou pela segunda vez. A sala do conselho de administração do Grupo Monteiro tinha uma mesa de carvalho escuro que Antônio tinha mandado fazer sob encomenda em 96, comprida o suficiente para acomodar 12 cadeiras e larga o suficiente para que os documentos de um lado não alcançassem os do outro. As cadeiras eram iguais. Antônio tinha insistido nisso quando mandou fazer iguais, todas, incluindo a da cabeceira. Ninguém senta num trono aqui, tinha dito. Quem precisar de trono para se sentir importante não entendeu o negócio. Rafael tinha ouvido isso 17 vezes ao longo da vida. Tinha achado que entendia. Às 9 da manhã de segunda-feira, ele estava sentado na cabeceira daquela mesa, a mesma cadeira de sempre, a que todos sabiam ser a cabeceira, mesmo sendo idêntica às outras, quando a porta se abriu e Camila entrou. Ela veio sozinha, sem Dora, sem assessor, com uma pasta fina debaixo do braço e o blazer azul marinho que ele tinha visto na semana anterior e que, percebeu agora, ela usava quando queria ser levada a sério e não estava pedindo permissão para isso. Atrás dela, entrando devagar com a bengala que tinha começado a usar no ano anterior, estava Antônio Monteiro. O conselho inteiro, 6 pessoas além de Rafael e Leandro, ficou em silêncio por um segundo que durou mais do que segundos costumam durar. Não porque Antônio fosse uma presença assustadora, mas porque ninguém naquela sala o tinha visto aparecer numa reunião de conselho há 3 anos. E porque ele tinha entrado depois de Camila. E porque essa sequência dizia algo que nenhum advogado precisaria traduzir. Rafael ficou olhando para o pai. Antônio encontrou o olhar do filho, acenou levemente com a cabeça, não pedindo desculpa, não pedindo permissão, só confirmando, e foi até a cadeira do meio do lado esquerdo da mesa, a cadeira de sempre que era a dele desde 96, e sentou com o cuidado de quem poupa os joelhos, sem querer que ninguém perceba que está poupando. Camila foi até a cadeira do lado oposto. Abriu a pasta, colocou 3 folhas em cima da mesa, viradas para baixo, espaçadas com precisão, que Rafael reconheceu como intencional ela tinha feito isso. A distância exata entre os documentos, porque queria que parecessem equivalentes antes de virar. Bom dia a todos, disse ela. Vou ser direta porque o conselho tem outras pautas, e eu não vim ocupar mais tempo do que o necessário. O que Camila apresentou nos 22 minutos seguintes era uma proposta de reestruturação acionária. Não hostil era a palavra que Leandro usaria depois. Não hostil, como se a ausência de hostilidade fosse a característica mais surpreendente. Ela não estava tentando tomar o controle executivo, não estava pedindo cadeira no conselho, não estava propondo mudar a gestão. O que ela propunha era o seguinte: o bloco de 31% que agora controlava seria convertido em ações preferenciais, sem direito a voto, em troca de um prêmio calculado sobre o valor de mercado da empresa nos próximos 3 anos. A conversão aconteceria em 2 fases. Na primeira, ela recebia o prêmio da primeira fase. Na segunda, as ações deixavam de existir como bloco independente e eram reabsorvidas pelo capital da empresa. Em termos simples,
Ela estava vendendo de volta, com lucro, com prazo e com uma condição. A condição estava na terceira folha, que ela virou por último. A cláusula de conversão fica subordinada a uma única condição precedente, disse Camila, com a voz de quem leu aquela frase centenas de vezes, mas estava lendo pela primeira vez em voz alta, num lugar que importava. A condição está no Estatuto Original da CVM Fides, artigo 7º, parágrafo único. Ela existia antes de eu me tornar cotista. Existia antes de qualquer transferência. Rafael olhou para a folha. Depois olhou para Lúcia, que tinha entrado quieta e sentado num canto da sala, com o anel de formatura na mão e o rosto de quem está presente, mas não é personagem desta cena. Depois olhou para o pai. Antônio estava olhando para a mesa. Qual é a condição? Disse Rafael. Camila virou a folha completamente para ele. Ele leu de novo. O silêncio que se instalou era diferente do da semana anterior. Aquele tinha sido o silêncio de uma surpresa. Este era o silêncio de uma compreensão chegando devagar, como água que sobe e a pessoa sente nos tornozelos antes de entender que o chão sumiu. O artigo 7º, parágrafo único do Estatuto da CVM Fides, tinha sido redigido em 1994, quando Antônio tinha fundado a gestora como estrutura de proteção patrimonial, numa época em que o Brasil saía do Plano Real e o futuro de qualquer negócio era uma aposta. O parágrafo dizia, em linguagem jurídica densa, que Rafael tinha de ler 3 vezes para destrinchar o seguinte, que, em caso de transferência das cotas a um terceiro, o cotista receptor tinha o direito de exercer a chamada cláusula de legado, um instrumento que permitia vincular a devolução do bloco acionário a uma condição de gestão definida pelo cedente original. O cedente original era Antônio. A condição que Antônio tinha definido e que Camila estava agora exercendo como direito contratual, não como pedido, era esta, que o Grupo Monteiro estabelecesse formalmente, em ata de conselho, um programa de desenvolvimento de liderança feminina nas posições de gestão intermediária e sênior, com metas auditáveis, relatório público anual e vigência mínima de 10 anos. Não era punição, não era simbólico, era estrutural, auditável e juridicamente vinculante por 10 anos, com cláusula de penalidade caso as metas não fossem atingidas. E havia sido escrito por Antônio Monteiro em 94, 30 anos antes de qualquer um naquela sala imaginar que seria necessário. Você escreveu isso em 94, disse Rafael. Não era para Camila, era para o pai. Antônio levantou os olhos da mesa. Escrevi. Por quê? Porque em 94 eu tinha uma empresa nova, um país instável, e a clareza suficiente para saber que ia construir algo que duraria além de mim. Fez uma pausa. E a clareza insuficiente para saber que ia repetir, com meus próprios filhos, os mesmos erros que o mercado cometia com todo mundo. Rafael ficou olhando para o pai. Você nunca me contou que essa cláusula existia. Não. Por quê? Porque eu esperava nunca precisar usar. Antônio pousou as mãos na mesa, as mãos nodosas. As mãos que tinham assinado contratos, fundado empresas, construído tudo o que estava naquela sala e ficou olhando para elas por um segundo antes de voltar o olhar para o filho. Mas quando percebi que ia precisar, também percebi que não era eu quem devia fazê-lo. Era tarde demais para vir de mim. Teria parecido punição de pai, não consequência de escolha. Então você usou Camila. Não, disse Antônio com firmeza tranquila. Eu dei a Camila uma ferramenta que ela tinha o direito de usar. O que ela fez com ela foi decisão dela. Olhou para Nora, ex-Nora. Eu não sabia o que ela ia propor hoje. Sabia só que ela ia propor alguma coisa. Rafael virou o rosto para Camila. Ela estava olhando para ele com aquela calma que ele tinha aprendido ao longo da semana anterior, a ler diferente do que tinha lido durante 6 anos. Antes ele chamava de submissão, agora via que era outra coisa, era a calma de quem não precisa provar nada, porque já provou para si mesma o suficiente. Você sabia da cláusula antes de aceitar as cotas, disse Rafael. Sim, e você construiu tudo em volta dela. Eu construí o que era possível construir, disse ela. A cláusula não me deu poder, me deu prazo. O resto foi trabalho. O conselho deliberou por 40 minutos. Rafael não participou da deliberação. Ficou sentado na cabeceira, ouvindo, com o notebook fechado e o celular virado para baixo. Leandro falou. Os conselheiros externos falaram 2 deles com mais entusiasmo do que Rafael esperava.
o que disse algo sobre como o mercado estava lendo aquele momento que ele ainda precisava de tempo para processar. Um conselheiro mais antigo, homem de uns 70 anos que conhecia Antônio desde os anos 80, olhou para o patriarca em determinado momento e disse, com a voz de alguém que reconhece o movimento de um jogador veterano: Antônio, você esperou 3 décadas para usar esse parágrafo. Antônio respondeu sem hesitar. Esperava que não fosse necessário. Uma pausa. Mas não me arrependo de ter escrito. O conselheiro acenou com a cabeça. Voltou para a votação. A proposta de Camila foi aprovada por 5 votos a 2. Rafael não votou, absteve-se, o que no contexto de um conselho que sabia ler abstração era mais revelador do que um voto contra. Quando a votação foi encerrada e a ata começou a ser redigida, as pessoas foram saindo em pequenos grupos à linguagem específica de reunião terminada, o murmúrio de conversas paralelas, o som de cadeiras afastando da mesa de carvalho escuro que Antônio tinha mandado fazer em 96. Camila estava recolhendo os documentos quando Rafael se levantou. Ele foi até a janela primeiro. Não porque havia algo para ver, a janela dava para um corredor interno, não para a cidade, mas precisava de um segundo entre sentar e ir até ela. Um segundo em que não estivesse sendo observado por ninguém, e aquele era o único lugar da sala que oferecia isso. Quando virou, a sala estava quase vazia. Leandro tinha saído. Os conselheiros tinham saído. Lúcia tinha saído tão quietamente que Rafael não tinha percebido o momento exato. Antônio estava de pé com a bengala, conversando em voz baixa com Camila, não uma conversa que Rafael conseguia ouvir, só o tom de 2 pessoas que se respeitam e que partilharam algo que não precisava de muitas palavras para ser reconhecido por ambas. O pai disse alguma coisa que fez Camila baixar levemente a cabeça, não concordando, reconhecendo. Antônio virou, viu o filho e atravessou a sala devagar com a bengala. Parou a um passo de Rafael. Ficaram se olhando. Você devia ter me contado, disse Rafael. A voz não tinha raiva, tinha cansaço, o tipo de cansaço que não é de uma semana, é de um tempo longo de olhar na direção errada. Devia, disse Antônio. Eu sei. Por que não contou? O pai ficou em silêncio por um momento. Depois colocou a mão no ombro do filho, a mão pesada, nodosa, a mão que Rafael tinha conhecido antes de entender o que era uma mão, e disse: porque eu queria que você chegasse sozinho, e fiquei esperando demais. Tirou a mão, deu 2 passos em direção à porta, parou sem virar. Ela é mais do que você enxergava, Rafael. Sempre foi. Fez uma pausa. Isso não é crítica, é a coisa mais importante que eu posso te dizer hoje. Saiu. A sala ficou em silêncio. Camila estava de pé do lado da mesa, com a pasta fechada debaixo do braço. Rafael estava do lado da janela interna, que não dava para lugar nenhum. Entre eles havia toda a extensão da mesa de carvalho escuro e alguma coisa que não era só distância física. Você vai recorrer? Disse ela. Não. Ela ficou olhando para ele, não com surpresa. Com atenção, o tipo de atenção que ele reconhecia agora, como uma das coisas que tinha ignorado durante 6 anos porque estava ocupado demais olhando para o microfone. Por que não? Disse ela. Rafael tirou as mãos dos bolsos. Ficou olhando para a mesa por um segundo, como se a superfície escura e polida do carvalho pudesse oferecer algo além do próprio reflexo distorcido. Porque eu li a cláusula, e porque eu conheço meu pai o suficiente para saber que ele não escreve coisa mal feita. Uma pausa. E por que você construiu isso direito? E por que recorrer seria só para provar que eu posso gastar dinheiro em processo, não para ganhar? Camila assentiu devagar. Camila. Ela ergueu os olhos. Eu devia ter ouvido. As palavras saíram sem o invólucro que Rafael normalmente colocava nas coisas que custavam. Sem a camada de gestão, sem o enquadramento executivo, sem nada que suavizasse o que eram. Não sobre as ações, sobre tudo o mais. Nos 6 anos eu devia ter ouvido. Ela ficou quieta por um momento. Do corredor vinha o murmúrio distante de vozes. Alguém ao telefone, o som comum de uma empresa em funcionamento no meio de uma manhã de segunda-feira, completamente alheia ao fato de que 2 pessoas estavam tendo uma conversa que tinha sido adiada 6 anos a mais do que devia. Eu sei que você sabe disso agora, disse ela. Não era perdão. Não era também a ausência de perdão. Era algo mais honesto do que os 2. Era o reconhecimento de que algumas coisas chegam tarde demais para mudar o que já aconteceu, e isso não as torna falsas. Mas eu não precisava que você soubesse para fazer o que eu fiz. Ei, Isai,
Eu fiz porque era o que eu precisava fazer. Para mim, eu sei isso também. Ela virou levemente a pasta nas mãos. Um gesto pequeno, o tipo de gesto que não significa nada ou significa exatamente o que parece alguém arrumando o que está carregando porque está prestes a ir embora. O programa vai funcionar? Disse Rafael. Ela olhou para ele com uma expressão que levou um segundo para ele identificar e que, quando identificou, teve a qualidade estranha de uma coisa que você reconhece de um lugar muito atrás. Era o jeito que ela olhava para ele quando ainda acreditava que ele ia ver. Vai funcionar se você quiser que funcione, disse ela. Não porque a cláusula obriga, porque você vai ser o responsável por implementar, e eu vou poder ver os relatórios públicos, e daqui a 10 anos vai estar escrito em ata o que você fez com isso. Uma pausa. Eu quis dar a você a chance de fazer diferente. Não só pagar o preço. Rafael ficou em silêncio. Isso foi generosidade, disse ele. Não era pergunta, era reconhecimento, e tinha o peso de algo que ele estava nomeando pela primeira vez. Foi escolha, disse ela. Não é a mesma coisa. Ela foi até a porta. Parou com a mão no batente, não na maçaneta. No batente, como se estivesse dando um segundo a mais ao espaço entre sair e ter saído. Camila, ele a virou. Rafael estava do mesmo lugar, do lado da janela interna que não dava para lugar nenhum, com as mãos fora dos bolsos e uma expressão que ele não tentava administrar. Você vai bem? Era uma pergunta pequena, do tipo que cabe numa linha, mas havia 6 anos de contexto embaixo dela, e eles dois sabiam exatamente quanto pesava. Ela ficou olhando para ele por um momento. Tô indo bem, disse ela. E havia na voz dela algo que não era desafio nem mágoa, era verdade simples, o tipo que só existe quando a pessoa não precisa mais provar para quem está ouvindo. Pela primeira vez em muito tempo, tô indo bem. Saiu. A porta fechou com o som suave de uma coisa bem construída, se encaixando no lugar onde foi feita para ficar. Rafael ficou sozinho na sala do conselho por uns 5 minutos. Depois foi até a cabeceira, pegou o notebook, colocou debaixo do braço, foi até a porta, parou, voltou para a mesa. Ficou olhando para a cadeira onde Camila tinha sentado a cadeira do meio do lado direito, uma cadeira idêntica a todas as outras, uma cadeira que Antônio tinha mandado fazer igual às outras, porque ninguém senta num trono aqui. Pensou no pai escrevendo aquela cláusula em 94, 30 anos atrás, numa época em que o Brasil mal tinha estabilizado a moeda e Antônio estava construindo algo do zero, sem saber o que ia durar e o que não ia, e ainda assim tinha escrito aquela cláusula. Não porque alguém ia usar logo, porque era o tipo de coisa que precisava estar escrita antes de ser necessária. Rafael não sabia, ainda, o que fazer com essa informação. Não sabia se sentia mais raiva, mais vergonha, ou mais do reconhecimento desconfortável que tinha começado na semana anterior e que não parava de crescer. Mas sabia que as 3 coisas existiam ao mesmo tempo e que aprender a ficar com as 3 ao mesmo tempo sem resolver rápido demais era provavelmente o começo de alguma coisa. Não sabia o nome ainda, mas o começo, pelo menos, ele reconhecia. 3 meses depois, o primeiro relatório de implementação do Programa de Desenvolvimento de Liderança do Grupo Monteiro foi publicado no site da empresa. 2 páginas. Metas do primeiro ano. Metodologia. Nomes dos responsáveis internos. Rafael tinha escrito o prefácio ele mesmo, sem mandar para nenhum assessor de comunicação revisar, e havia uma frase no segundo parágrafo que Leandro tinha lido e ficado quieto por um segundo antes de dizer apenas, tá bom. A frase dizia, este programa não existe porque somos obrigados a tê-lo. Existe porque devíamos tê-lo antes, e a distância entre o que deveríamos ter feito e o que fizemos é exatamente o tipo de distância que uma empresa que pretende durar não pode fingir que não existe. Antônio leu o relatório numa tarde de domingo, na poltrona de couro gasto do escritório em Higienópolis, com os óculos de leitura no nariz. Quando terminou, dobrou as 2 páginas, colocou em cima do livro fechado no colo, e ficou olhando pela janela para o Jardim dos Fundos por um tempo que Conceição, passando pelo corredor, achou longo o suficiente para perguntar se ele queria mais café. Quero, disse ele. Obrigado. Quando o café chegou, ele ainda estava olhando para o jardim. As bromélias tinham florescido, a mangueira não pingava mais, alguém tinha consertado a torneira. Ele tomou o primeiro gole e ficou com a xícara nas mãos nodosas, aquecendo as palmas, e pensou em 94. No escritório menor que tinha naquela época, na mesa que cabia numa salinha dos fundos, no país que ainda não tinha decidido o que ia ser,
e em si mesmo, mais jovem, escrevendo uma cláusula que não sabia quando ia ser usada. Tinha esperado que não fosse necessária, mas havia escrito mesmo assim. Porque algumas coisas precisam existir antes de ser precisadas. Porque uma empresa que dura não é uma empresa que nunca erra. É uma empresa que constrói, desde o início, as condições de poder corrigir. Ele tinha tentado construir isso. Tinha errado em outros lugares. Camila tinha feito o resto. Antônio pousou a xícara. Pegou o celular devagar, com as mãos que doíam mais no frio, e mandou uma mensagem curta. Não para Rafael, para Camila. Li o relatório. Ficou bem feito. Obrigado por ter usado a cláusula certo. A resposta demorou 4 minutos. Obrigada por ter escrito ela direito. Ele ficou olhando para a mensagem por um momento. Depois colocou o celular na mesinha do lado, pegou o livro, abriu na página onde tinha parado e continuou lendo. Do jardim vinha o sol de tarde, aquele sol específico de São Paulo em outubro, que não decide se é verão ainda, mas já não tem paciência para ser outra coisa. As bromélias estavam vermelhas. A torneira estava consertada. Algumas coisas levam tempo, mas chegam. Naquele mesmo domingo, Camila estava sentada na varanda do apartamento de Moema, o apartamento pequeno que Rafael tinha colocado no acordo como se fosse generosidade e que ela tinha decidido ficar, não porque era suficiente, mas porque era dela, completamente dela, sem histórico de outra pessoa decidindo o que cabia nele. Tinha um café na mão. Estava quente dessa vez. O celular estava na mesa, virado para cima, com a mensagem de Antônio ainda aberta. Ela tinha relido 2 vezes não porque precisava reler, mas porque havia no tom daquela mensagem algo que ela queria guardar. O tom específico de uma pessoa muito velha, reconhecendo uma coisa muito jovem e achando que valia a pena dizer em voz alta antes que o tempo o tornasse desnecessário. Ela tomou um gole de café. Olhou para a cidade lá embaixo, os prédios, o movimento, o barulho de São Paulo, num domingo de manhã, que insiste em não ser quieto, mesmo quando poderia. Pensou em 18 meses. Pensou nas ligações com fones de ouvido, na mesa do contador, no café na Faria Lima com Lúcia, nas 3 páginas que tinha colocado na mesa do conselho viradas para baixo. Pensou em Dora dizendo, "Você tem certeza?" E ela dizendo, "Tenho", e sendo verdade cada vez. Pensou em Rafael na janela interna, que não dava para lugar nenhum, com as mãos fora dos bolsos, perguntando, "Você vai bem com 6 anos embaixo da pergunta?" "Tô indo bem", ela tinha dito. E era verdade. Era a verdade mais simples e mais cara que tinha. Ela não sabia o que vinha depois. Não tinha planejado o depois com o mesmo cuidado com que tinha planejado o processo, porque o processo tinha um objetivo claro, e o depois era aberto. E coisas abertas não se planejam, se vivem. Sabia que tinha trabalho, que tinha clientes reais, que tinha uma advogada que olhava direto nos olhos e um pai emprestado que mandava mensagem no domingo. Sabia que o apartamento era pequeno, mas tinha varanda, e que a varanda tinha a cidade toda na frente. Era suficiente. Era mais do que suficiente. Ela pousou a xícara, abriu o notebook que estava na mesa do lado. Tinha um relatório novo para entregar para um cliente na quarta, e um cliente novo que tinha pedido proposta até sexta, e uma ideia que tinha tido no sábado à noite, que ainda não tinha escrito direito, mas que precisava sair do caderno e ir para algum lugar que crescesse. Abriu um documento novo, começou a escrever. Lá fora, São Paulo continuava no próprio barulho, carros, vozes, o som de uma cidade que não para nunca, que não perdoa e não explica e não espera por ninguém. Mas havia uma varanda em Moema, onde o café ainda estava quente, e uma mulher que tinha aprendido, ao longo de 18 meses de silêncio cuidadoso, que o poder mais difícil de construir não é o que você exibe, é o que você carrega de um jeito que ninguém percebe até o momento em que você escolhe, você mesma, abrir a mão e mostrar o que estava dentro. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história. E se você conhece alguém que precisava ouvir que silêncio também pode ser estratégia, manda esse vídeo para essa pessoa hoje. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí, a gente lê todos. Se você chegou agora e gostou, aperta em inscrever, porque a gente tem muito mais história assim por vir. E uma pergunta antes de você ir. Se você fosse a Camila, você teria usado a cláusula do jeito que ela usou ou teria ido diferente? Conta para mim nos comentários.